Vamos ler Êxodo, capítulo 13. Glória a Deus por esse momento precioso de louvor. Mas agora nós vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Possamos sair daqui abastecidos com uma palavra que o Senhor colocará no nosso coração. Êxodo 13, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 13, 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos. Pai, obrigado pela leitura que a Tua igreja faz nesse momento da Tua palavra. Pedimos que essa Tua verdade que durante os séculos tem transformado e operado nos corações, faça o mesmo nas nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa passagem da Bíblia, ela é importantíssima na teologia bíblica da teologia do deserto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque ela é a introdução, aquilo que nós conhecemos sobre a travessia do povo pelo deserto. Aqui há uma abertura, uma introdução, e é muito valiosa para todos nós, porque uma coisa que nós aprendemos aqui de imediato é que Deus evita de levar o povo pelo caminho mais curto, mas Deus manda o povo por um caminho longo e deserto. E porque a Bíblia nos diz os motivos, e há várias razões. E isso, meus irmãos, tem aplicação para todos nós, todos os cristãos, todas as pessoas, porque Deus ele faz isso com as nossas vidas também. Há muitos momentos na nossa caminhada aqui no deserto desta vida, na terra, podemos comparar a nossa travessia também aqui, como a nossa existência, a nossa vida, como uma caminhada também pelo deserto. E Deus, em muitos momentos, nós nos vemos assim também, caminhando por caminhos mais longos, caminhando por desertos. Nem sempre a nossa caminhada é por caminhos curtos, a gente chega no tempo que a gente deseja. Então essa passagem bíblica do povo judeu na caminhada pelo deserto, ela tem aplicação muito objetiva e muito direta na vida de todos os cristãos, na vida de toda a igreja. Certamente os nossos corações são despertados quando a gente fala sobre isso. Muitas vezes, mesmo quando nós lemos a palavra
essa passagem da Bíblia, nós estamos passando por um certo deserto que está sendo longo na nossa vida, ou nós passamos, ou nós havemos de passar. Mas é importante porque Deus, mesmo que a gente não esteja vendo assim um deserto muito difícil, mas é um aprendizado que Deus quer nos dar, para que nós entendamos os planos dele na nossa vida. E eu queria falar algumas razões porque Deus envia o seu povo pelo deserto e por caminhos longos. A primeira razão, meus irmãos, Deus faz isso. Deus nos envia muitas vezes por um caminho deserto e por um caminho mais longo para evitar que o seu povo desistisse diante de guerras, porque foi exatamente isso que Deus fez com Israel. Nós lemos aqui que Deus não permitiu que o povo fosse por um caminho dos filisteus, posto que era curto. Mas Deus manda o povo pelo deserto, descida por mar, um caminho longo, extenso, né? E Deus fez o povo então ir por um caminho mais longo. Por quê? Primeira razão, porque Deus estava evitando que o povo enfrentasse guerras contra os filisteus, que era um povo antigo, que era um povo que estava ali preparado. Os filisteus, eles estavam prontos para a guerra. Era uma nação que já estava estabelecida naquele lugar. Eram fortalezas já prontas. E se o povo passasse por aquele caminho curto, a Bíblia diz, o povo iria desistir por causa das guerras. Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos os inimigos que estão diante de nós. E às vezes nós reclamamos, por que o meu caminho está tão deserto? Às vezes nós não estamos preparados para certas guerras, porque assim eram os judeus. Os judeus estavam vindo sem armamentos, eles estavam vindo da escravidão, eles estavam acostumados a fazer tijolos, eles não eram um exército pronto, preparados. Eles eram escravos mentalmente, psicologicamente. Não estavam prontos para enfrentar exército nenhum. Era um povo despreparado, era um povo escravizado. E às vezes, meus irmãos, nós estamos assim, nós não estamos prontos para enfrentar certas coisas. Então é necessário que a gente vá numa direção que às vezes a gente pensa que é um caminho super difícil, que poderia ser diferente, que poderia ser mais curto, que a minha luta poderia ser menor, mas a gente não sabe o que poderia acontecer, quais os outros inimigos que poderiam estar diante de nós, se não fosse da forma como está sendo. Deus, Ele não nos envia para algo que nós não estamos em condições de enfrentar. Há muitos momentos na nossa vida, meus irmãos, que o caminho é mais longo, porém é mais protegido. Porque foi isso que Deus fez. Era deserto, mas não tinha os filisteus. E muitas vezes na nossa caminhada, o caminho está sendo mais longo, mas está sendo mais protegido. O caminho está sendo mais longo, mas esse caminho longo não significa que ele vai atrasar. Nem sempre o caminho longo é um caminho que vai atrasar. Aliás, Deus não nos conduz ao atraso. Ele só está ganhando tempo para nos preparar. Quem está na presença de Deus, o povo de Deus, ele nunca pode imaginar isso, nunca pode pensar, deixar no coração que Deus me largou no deserto sem um propósito. O propósito é que Deus está preparando, livrando, não permitindo que inimigos possam destruir a minha vida. Essa é a primeira razão. Segunda razão, Deus enviou o seu povo pelo deserto e por um caminho mais longo para ensinar a dependência a Ele.
Foi isso que Deus fez. No deserto, o que tinha no deserto? Nada. Deserto é deserto. O povo não podia plantar, não tinha comida, o povo não tinha bebida, não tinha segurança, não tinha proteção, às vezes, climática num deserto, a temperatura lá em cima, a temperatura lá embaixo. O povo estava, meus irmãos, na total dependência de Deus. Quando muitas vezes na nossa caminhada, as coisas materiais das quais nós dependemos nos faltam, é tempo de nós aprendermos a depender e confiar totalmente no Senhor. As coisas materiais, elas são as primeiras coisas que saltam aos nossos olhos. Mas nós, como servos do Senhor, nós precisamos, meus irmãos, quando estas necessidades, não somente financeiras, mas outras necessidades na nossa caminhada aqui, que elas vierem a nos faltar, Deus está nos chamando para uma dependência maior dEle. E é isso que Deus fez com o povo, para que o povo pudesse aprender a depender 100% de Deus. Foi por isso que Deus deixou o povo ir por aquele caminho mais longo. O que Deus mais deseja dos seus filhos é a confiança. O que Deus mais quer de cada um de nós é que confiemos totalmente nele. E Jesus nos ensinou isso, quando Ele disse que Deus, Ele cuida das aves e dos lírios dos campos, quanto mais de vós outros, com os discípulos, conosco. O que Jesus mais deseja é que nós aprendamos a confiar neles, independente de como nós estamos aqui na terra. Há muitos momentos na nossa travessia, meus irmãos, que a nossa segurança, ela nos é tirada. E quando isso acontece, é tempo do sobrenatural de Deus na nossa vida. É tempo de provarmos as coisas espirituais. Às vezes a gente está agarrado só no aqui, no agora, no físico, no que eu posso segurar, na nossa segurança que nós mesmos criamos. Mas quando Deus nos leva a um momento assim de desafio nas coisas que nós passamos aqui, nas seguranças que nós temos e criamos, é porque Deus está nos levando a dependermos, meus irmãos, dEle, das coisas dEle. É para que nós possamos ver os milagres dEle na nossa vida acontecendo de maneira clara e de perto. É isso que Deus deseja de cada um dos seus servos. Hoje, meus irmãos, nós precisamos ter isso no nosso coração mais do que nunca. Deus estava sustentando um povo no deserto. Diz a Bíblia que só de homens, sexo masculino, eram 600 mil, sem contar as mulheres, as crianças. Era um povo gigantesco, era uma nação populosa. E Deus sustentar uma nação populosa no deserto, imagina. Eu fico imaginando, meus irmãos, o nosso Deus é capaz de sustentar uma nação populosa no deserto. E é isso, meu irmão, que nós precisamos ter plena confiança e nós precisamos tomar uma decisão hoje, no nosso coração, na nossa mente, se de fato nós cremos num Deus que é capaz de sustentar no deserto. Muitas vezes a gente acha que isso não vai acontecer, que o deserto que eu esteja passando, esse Deus que é poderoso para sustentar uma nação de mais, dizem alguns, 2 milhões de pessoas no deserto, durante 40 anos, se esse Deus não é capaz de sustentar a minha alma, a minha vida, ao passar por tribulações, por lutas e dificuldades, é essa decisão que a gente precisa tomar diariamente. Se esse Deus é capaz de me sustentar na hora da minha dor e do meu sofrimento, quando eu não vejo nada diante de mim, é isso que a gente precisa, meus irmãos. Como servos do Senhor, muitas vezes a nossa oração precisa ser usada para dizer: Senhor, Tu é capaz de me sustentar, porque o Senhor sustentou uma população imensa no deserto. Em terceiro lugar, a terceira razão
porque Deus enviou o povo pelo deserto e por um caminho mais longo, foi para manifestar a sua glória. A primeira, meus irmãos, eu falei, que foi para que o povo não desistisse diante da guerra. Em segundo lugar, para ensinar a dependência. E em terceiro lugar, para manifestar a sua glória. Porque Deus fez isso. Deus, no 21, nos diz que Deus fez o seguinte com aquele povo: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Veja que glória, veja que poder. Deus estava à frente de um povo, manifestando a sua presença, a sua glória, e à noite, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que não caminhassem, a fim de que caminhassem dia e noite, e não parassem. Tivesse que caminhar de noite, caminharia. Tivesse que caminhar de dia, caminharia. Porque ali havia uma manifestação da presença, da condução de Deus sobre eles. Meus irmãos, por aquele deserto e por aquele caminho longo, a glória de Deus e a presença de Deus era visível. Era visível, era perceptível, era sentida. Talvez se o povo tivesse ido por um outro caminho e encontrasse os filisteus, nada daquilo aconteceria. O povo não tinha nem condições, nem sobreviveria para ver a glória, o poder, os milagres, a presença do Senhor. As nossas maiores experiências com Deus, meus irmãos, e melhores experiências com Deus na nossa vida com Ele, é exatamente quando resolvemos segui-lo pelo deserto. É quando vemos a glória do Senhor. É quando nos deparamos de uma forma muito mais clara com a sua presença na nossa vida, com o seu sustento, com a sua fidelidade. A coluna de noite, a coluna de dia, era a presença protetora de Deus, era a sua presença, era a presença de anjos, era a presença do Espírito Santo, a presença do próprio Deus. E isso nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, capítulo 14, versículo 24 de Êxodo. 14, 24, ele vai falar o que era essa coluna, ou essas colunas de dia e de noite, o que elas eram. Aí a Bíblia vai falando, a Bíblia é maravilhosa, que a gente vai se completando, e a Bíblia vai revelando outras coisas, e explicando melhor, né? É no verso 14, primeiramente, 14, 24, exatamente, 14, 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou, o acampamento dos egípcios. Ou seja, esse texto aqui estava falando que era o próprio Senhor que se manifestava nas colunas de fogo, de nuvem. Era o Senhor que estava lá, e os egípcios viram isso aí. Outro texto que vai falar o que era essas colunas, que era a presença, a manifestação, verso 19 do capítulo 14, 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, dando a entender que era a presença de anjos, a glória do Senhor manifestada. Mas existem outros textos que falam o que eram essas colunas. Capítulo 23, 20 ao 23. 23, 20 em diante, até o 23. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te livre, para que te guardes pelo caminho que te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão,
pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus e os destruirei. Vai entender que era a presença do anjo do Senhor, né? A prefigura de Jesus, ou o Espírito Santo, anjos. Mas outro texto é o 39, do 9 ao 11. 33, do 9 ao 11. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aqui já mostra que era Deus se manifestando a Moisés, Deus falando, a glória do Senhor ali, ministrando ao coração. Ou seja, era a presença do Senhor, a glória do Senhor, anjos do Senhor, o Espírito Santo de Deus, a voz do Senhor, a presença dele no meio do seu povo. Meus irmãos, e nós agora no Novo Testamento, como é que Deus faz? A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito e com fogo. O mesmo Deus que estava no Antigo Testamento, hoje está na vida do crente, do servo do Senhor, porque pelo Espírito Santo nós somos batizados no Espírito, com o Espírito e com o fogo da sua presença. O mesmo Deus que se manifesta na vida dos salvos, dos crentes, da igreja, conduzindo a igreja. Essa mesma coluna é a presença do fogo do Espírito Santo nos nossos corações. Não é diferente. A manifestação, as experiências podem ser diferentes. Mas hoje, na nossa caminhada pelo deserto, nós contamos com a presença do mesmo Espírito Santo em nossas vidas. Meus irmãos, este é o melhor da nossa caminhada aqui na terra. Não há nada comparável. E quando o crente em Cristo Jesus, ele tem a consciência da presença de Deus, ele está desfrutando do seu melhor momento na sua travessia aqui na terra. Às vezes nós não estamos conscientes de que nós estamos na presença do Deus vivo, e com isso nós relaxamos, nós ignoramos. Como os judeus no deserto, eles não estavam conscientes de que um Deus soberano e poderoso se manifestava a eles. Muitas vezes o crente, ele está caminhando com Cristo dentro da casa do Senhor, mas ele perde essa consciência de que o Deus vivo está conduzindo ele. E aí ele começa a se esfriar espiritualmente, começa a atravessar momentos ruins na sua vida espiritual, porque ele não tem o desejo, como Moisés e como Josué, de estar ali desfrutando da presença gloriosa de Deus. Quando nós estamos com os nossos corações conscientes, nós não queremos outra coisa senão, meus irmãos, tocar a presença de Deus, falar com Deus. Quando nós desejamos isso, é porque nós amamos muito Deus. Quando nós oramos, a nossa oração, meus irmãos, é quando nós dizemos assim: eu gosto de ficar perto de Deus. Quem ora está dizendo: como eu gosto de ficar perto de Deus. Eu quero a presença, eu quero desfrutar do gozo da presença do Senhor na minha vida. Mas em quinto e último lugar, Deus enviou o povo pelo deserto e pelo caminho mais longo para preparar o povo espiritualmente.
preparar o povo espiritualmente. E por que Deus fez isso, meus irmãos? Porque essa é a maior preocupação de Deus, é nos tornar preparados. E quem diz isso é a Bíblia. Na travessia daquele povo pelo deserto, Deus só estava investindo na vida espiritual daquele povo em primeiro lugar. No capítulo 8 de Deuteronômio, verso 2 e 3, nos diz por que Deus levou o povo pelo um caminho deserto e longo, porque Deus tinha em vista que aquele povo pudesse amadurecer espiritualmente. Meus irmãos, se nós caminharmos com Deus aqui só na sombra e água fresca, só na água de coco e rede de balança, e rede se balançando, nós não vamos crescer nada. Nós entendemos isso, sabemos disso. Às vezes é nos balanço do nosso barco é que nós vemos e crescemos espiritualmente. Então, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8, peraí. Cheguei. Diz assim, no 2 e no 3, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estavas no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procedes da boca do Senhor viverá o homem. Porque Jesus falou esse texto, né? Porque o deserto, porque caminhos longos, porque lutas, porque dificuldades, porque Deus está nos preparando espiritualmente durante a nossa travessia. Meus irmãos, Deus nos prova. Deus só está fazendo isso para que nós possamos conhecê-lo melhor, para que nós possamos percebê-lo, ver o seu agir na nossa vida, aprendamos a andar com Ele. Era isso que Deus queria. A gente precisa aprender a caminhar com Deus, a ouvir Deus. A gente precisa confiar, a depender e acima de tudo, a amá-lo. A gente aprender a amar. Jó, no momento mais difícil da sua vida, ele pôde amar mais a Deus e dizer, agora sim, agora eu estou caminhando com um Deus que eu não conhecia num deserto como eu passei. Eu conhecia um Deus de prosperidade, um Deus de bonança, um Deus no tempo bom. Eu não conhecia um Deus que é capaz de sustentar o homem quando ele está na miséria. E Jó se desfrutou daquele momento com um Deus que é capaz, meus irmãos, de erguer uma pessoa quando não existe nada em sua volta. Foi isso que Deus fez e é isso que Deus faz, é preparar. O que adianta o homem ganhar o mundo todo aqui e perder a sua alma? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa comunhão com Deus? O que Deus mais deseja, meus irmãos, é nos preparar dia após dia. O que Deus mais deseja é nos moldar, é nos capacitar, é nos treinar. E igreja é um treinamento constante, tendo em vista o nosso crescimento espiritual. É melhor o nosso crescimento espiritual do que tudo que nós possamos conquistar aqui na terra. O melhor vai ser a nossa robustez espiritual, a nossa fortaleza espiritual. Isso vale mais. É o quanto eu estou crescendo espiritualmente e não quanto eu tenho na poupança, qual o tamanho do meu carro, se a minha casa. Tudo isso aí é bênção de Deus, sem dúvida nenhuma, na vida da gente, mas isso não se compara com a minha vida espiritual. Ou seja, se a gente tiver que trocar qualquer coisa com a minha vida, com a vida espiritual, com o crescimento espiritual, vale a pena, porque ela está em primeiro lugar para Deus, porque é isso que Deus deseja de cada um de nós.
O melhor para a nossa vida, meus irmãos, são as nossas experiências e a nossa intimidade com Deus, mais do que qualquer bem terreno, sem dúvida nenhuma. Vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares, diz a Bíblia. Está nos átrios da casa do Senhor, na presença do Senhor, na casa do Senhor, crescermos como igreja do Senhor. Meus irmãos, isso é o que vale mais do que qualquer coisa. Sabe, vale mais, meus irmãos, todas estas coisas. Portanto, o deserto e caminhos longos pelos quais passamos para um servo do Senhor Jesus Cristo são sinônimos, sabe de quê? De crescimento espiritual. Foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Para quê? Para que Jesus pudesse enfrentar o próprio Satanás numa batalha gigantesca. Porque Jesus, ele deu um exemplo que nós precisamos estar preparados para as batalhas da nossa vida também. No final da jornada, meus irmãos, nós vamos poder dizer com certeza de que o Senhor nos guiou cada passo na nossa travessia por caminhos longos e desertos. Então, desertos e caminhos longos com Deus é viver na terra sendo sustentado pela presença do Senhor todos os dias. Todos os dias. Os desertos da nossa vida e os caminhos longos que passamos, meus irmãos, são a escola do Espírito Santo, e nós somos matriculados na escola do Espírito Santo. O Espírito Santo é mestre para nos conduzir pelos desertos dessa vida, não para a nossa destruição, mas para a nossa beleza espiritual. Deserto é sinônimo de purificação, de santidade, de crescimento, de transformação de caráter. É isso que Deus deseja. É aprendermos a depender do Senhor e confiar totalmente nas suas mãos poderosas e protetoras. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que o caminho de um servo de Deus e uma serva de Deus, o meu caminho e o teu caminho, como servos de Deus que nós somos, não são os caminhos mais curtos, não são caminhos mais simples, mas eu posso dizer com certeza, são os caminhos melhores e mais seguros para nós. Moisés, finalmente, ele levou os restos mortais de José, que foi o primeiro judeu a entrar no Egito. Entrou um judeu no Egito, um menino de 17 anos, entrou ali como escravo. E depois da sua avançada já idade, que o povo já estava lá, sua família, sua tribo, seu clã já estava lá, José profetizou a saída do povo do Egito. E nós lemos aqui no texto que nós lemos inicialmente, que José fez com que eles prometessem solenemente, fizeram ali um voto, uma aliança, de que eles levariam seus restos mortais para Canaã. E assim fez, assim aconteceu. Saiu a nação inteira, e nós lemos o texto, eles saíram cumprindo uma promessa com os restos mortais de José, que tinha acontecido 390 anos anterior àquele fato. José viveu 390 anos antes de Moisés, mas aconteceu e Moisés saiu com o resto da esperança daquele grande patriarca que profetizou a saída do povo de lá. E nós, meus irmãos, nós caminhamos aqui, carregando a esperança de quem viveu aqui e morreu há 2000 anos atrás, mas nós não caminhamos com os restos mortais de Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, mas nós caminhamos com o Deus vivo, com a sua presença gloriosa. Nós estamos numa condição superior ao povo do deserto,
porque nós não caminhamos com restos mortais, porque não existe. Jesus ressuscitou e Ele é o Deus vivo. Nós caminhamos com a fé viva, nós caminhamos com o Deus vivo, nós caminhamos com Jesus, e esse Jesus é aquele que anda lado a lado com os seus servos. O anjo que falava, os anjos, ou a voz que falava, ou a nuvem que descia, é a presença do próprio Cristo no meio de nós, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, rumo a Canaã. A nossa esperança é uma esperança viva. Nós caminhamos com o autor da vida, caminhamos com Jesus. Então não tem, na verdade, não tem deserto, não tem caminho longo. Para nós existe certeza da vitória, porque nós estamos com aquele que venceu. E aliás, aquele que atravessou o deserto da morte, o deserto do inferno, o deserto da destruição, Jesus venceu. As nossas caminhadas aqui podem ser duras, com muitas perdas, com muitas dificuldades, mas uma coisa é certa: Jesus caminha no meio das suas ovelhas. Louvado seja o nome dele. Então não tememos, não temamos, não enfraqueçamos, porque o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração e quero orar pela sua vida neste momento. Pai, o Senhor nos faz lembrar que para um servo do Senhor não existe deserto sozinhos, não existe caminho longo. Existe a tua presença, existe a tua manifestação, existe o teu cuidado, existe a tua provisão, existe a tua direção, existe a tua voz, existe o teu poder nas nossas vidas. O que nós entendemos, ó Deus, com tudo isso, é que o teu propósito nas nossas vidas é a nossa confiança e a nossa dependência total em Ti. Como um bebê se lança nos braços de um pai, como um bebê confia 100% no cuidado da sua mãe, muito mais é o Senhor para conosco. Então nós estamos seguros no Senhor, nos Teus cuidados, e nós Te louvamos. E que as nossas almas almejem a Tua presença constantemente, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. No nome de Jesus, amém.